Staycast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário! Mais o Staycast aqui. Hoje eu tô com um grande amigo aqui, Jean. Jean manda prender e manda soltar lá na Mundo Apto. Mais prender do que soltar. Mais prender, né, Jean? O Jean é head lá do Mundo Apto, é dos cabeças lá da diretoria geral. É um cara bem tecnológico, tem certeza, corretor de imóveis. Você vai aprender muito com ele hoje. Né? É um cara que o gerente lá da Mundo Apto, ele fala muito de você. O Brunão também veio aqui. O Thiago, né, que é o gerente lá, ele fala assim, ó, o Jean lá, você vai ver, Jefferson, um cara bem antenado. E eu tenho certeza, vamos continuar aqui. E eu tenho certeza que vai agregar, vai enriquecer muito a vida do corretor. E nós vamos falar de tudo aqui que acontece no Mundo Apto. É isso mesmo, Jean? É isso mesmo, Jefferson. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui, cara. Estava falando um pouquinho mais cedo aqui o trabalho muito legal que vocês têm feito e o quanto a gente tem divulgado o mercado imobiliário Brasil afora. Eu que já tive em algumas outras praças, sei o quanto é enriquecedor você ter contato com quem de fato está fazendo, né? Você traz muita gente importante aqui. Estou me sentindo até importante estar sentado Olha que nessa legal. mesa. Mas isso é importante. Especial. Obrigado. Trazer uma figura um pouco diferente da Mundo Apto, veio dois mineiros, agora tem um brasiliense aqui para mostrar que lá a gente também, além de tudo, é multicultural, né? Tem gente de vários backgrounds aí, mas vamos bater um papo legal hoje, falar um pouquinho sobre a vida do corretor, que eu acho que é o que o pessoal quer mais ouvir aí. É, legal. Ô, Jean, eu sei que você é quase conterrâneo, candango, brasiliense, suas férias lá eram as mesmas férias que eu tinha lá É em isso aí. Caldas Novas, né? Aquela coisa toda, Chapada, Pirinópolis. Mas eu queria entrar com você, Jean. Eu sei que você é a parte do head da incorporadora, então você tá atenado essa questão de tecnologia. Certo. Vocês têm feito coisas lá assim que são é expressível mesmo os resultados, né? Principalmente de começar uma house do zero, de levar o time ao engajamento, né? A questão de performance. Isso tem uma estratégia por detrás, né? Tem sim, E o cara. que vocês fizeram que vocês tiveram êxito e estão colhendo agora esses frutos? Jefferson, olha, cara, começar um negócio do zero é muito complicado em qualquer que seja o cenário, assim, mesmo tendo, e aí contando um pouquinho da história da Mundo Apto, né? Mundo Apto é uma incorporadora nova, ela tá com o 8º ano de atuação agora no mercado, mas tem duas empresas gigantes por trás, né? Que é a Cetim e a Capital. A Cetim, acho que é super conhecida aqui no mercado de São Paulo, uma empresa que está há 46 anos aí no mercado, tem uma história gigantesca. Inclusive, você teve o Fares aqui há pouco tempo, falou Sim. um pouquinho da Cetim. E tem a construtora Capital, que é o maior grupo incorporador do norte do país. Então, o pessoal lá é top of mind, né? Que é aquela pesquisa fala, fala o nome da incorporadora. Os caras ganham há 15 anos seguidos como a incorporadora mais reconhecida. Se juntaram para criar Mundo Apto, que era para explorar dois segmentos, né? A Capital sair um pouco do eixo que ela atuava, que era a região ali de Brasília, Manaus, Belém, e a Cetim, que atuava exclusivamente no médio alto padrão, hoje muito mais no alto padrão, queriam criar um segmento econômico. Então veio essa terceira empresa com essa DNA um pouco das duas. Mas mistura um pouco das duas, cria-se uma terceira empresa totalmente do zero. Então, tem uma série de ferramentas que a gente implementou tudo, mas se eu puder destacar uma coisa que eu acho que foi o diferencial para a gente estar onde a gente está agora, é uma empresa que tem crescido aí múltiplos, ano após ano, estamos triplicando o tamanho da empresa a cada ano, foi focar muito em gente, cara. Por mais que a gente tenha ferramentas hoje, tem sistema integrado de ponta a ponta, o nosso plantão hoje é híbrido, o nosso corretor, não existe corretor online na Mundo Apto, todos os corretores são online porque o mercado é online. O contrato que o corretor faz lá, manda para o cliente, né? Ele acontece imediatamente, a gente leva 30 minutos para mandar um contrato para o cliente, a aprovação de crédito também sai em 30, 40 minutos. Acho que tudo isso são ferramentas que ajudaram muito. Mas olhar para quem eram as pessoas que estariam com a gente nesse processo é o que fez a grande diferença. E isso talvez tenha sido a maior dor, assim, demorou muito no começo para a gente achar as pessoas certas, que estavam motivados, que estavam afim de crescer junto com a gente. A gente tomou um caminho mais difícil, que era pegar pessoas que não eram do mercado, né? Era quase que 100% de gente que estava... Os primeiros gerentes eram corretores que estavam há um ano no mercado. Hoje a gente já promoveu alguns de dentro de casa, agregou outros, mas se pega hoje o top 10 dos vendedores na Mundo Apto, dos nossos corretores, 7 não eram do mercado, começaram com a gente há 3, 4, 5, 6 meses. E a Vieram cultura... de outros mercados. Vieram de outros mercados, teve gente de escola de inglês, vendedor de loja no Brás,
Tudo que você imaginar, assim, a gente já teve de pessoas que vieram de outras regiões, de outros setores, e que super se identificaram, se acharam ali na profissão, e fizeram a coisa acontecer. Um outro ponto também que eu acho que é muito importante é que assim, a gente cria condições reais para o corretor atuar. E aí, de verdade, tá assim, não é fazendo jabá nem nada do tipo, não. Eu sei que tem muita gente boa no mercado que faz isso, mas a gente sempre foi uma premissa ser o mais transparente possível com todo mundo. Do tipo, cara, esse produto agora não tá legal para vender, a gente vai trazer esse incentivo aqui para vocês, mas tem esse outro pãozinho quente na padaria aqui que vai fazer o negócio andar. Não significa que por esse estar mais difícil que eu vou fingir falar, fazer uma baita palestra para falar que é o melhor produto do mercado. Quando às vezes ele tá num cenário estressado, ele tá num preço um pouco maior, uma região que o pessoal não gosta mais tanto, eu não tenho mais tanto fluxo para vender esse produto. Poxa, a gente vai melhorar ali o Prosoluto, vai dar uma premiação, enfim, vamos criar meios para fazer a coisa acontecer. Isso sempre foi uma premissa nossa do negócio. Gente, vai lançar, não vai lançar, não vai lançar. Vamos abrir o plantão e ficar lá meses cozinhando a galera, fingindo que o RI vai sair, sendo que você sabe que Isso não sai. prejudica o time, prejudica a equipe toda, né? Completamente, porque é uma relação de confiança. Corretores, eu falo que sempre, né? E profissionais do mercado imobiliário são voluntários. As pessoas estão lá porque elas escolhem estar lá, É porque uma elas decidem estar lá. vocação, né? É uma provocação, É então uma é uma vocação. vocação, É. exato. Ela não tá recebendo um salário para estar ali, ela não tá vendendo as horas do trabalho dela, ela tá vendendo a performance. O que ela consegue atingir junto com você é o que ela vai receber. Então a transparência é uma premissa que a gente teve no negócio desde o começo. E repito, é o caminho mais difícil. Ô, Jean, você falou uma coisa aí, que essa questão de investir em pessoas. Eu acredito, assim, que o maior ativo do mercado imobiliário hoje são os corretores. Fato. Em questão, porque você pode ter dinheiro para incorporar, mas se você não tiver uma gestão humanizada, um tratamento transparente, igual você está falando aí, a coisa não vai para frente, né, Jean? Cara, não vai, e te digo mais, assim, uma coisa que me surpreendeu muito no mercado de São Paulo. Assim, com todo o filtro do mundo e com todo carinho eu falo isso, tá? Eu esperava encontrar melhores profissionais nos pontos que estão. E uma coisa que eu percebi é que assim, o mercado ele é tão ofertado, tem tanta oportunidade, que é muito difícil as pessoas ficarem. As pessoas tendem a pular muito de galho em galho. E acabam não se firmando em lugar nenhum, acabam não crescendo dentro das empresas. Então você vê um cenário que você vê Brasil afora, tá? Igual. Era assim em Brasília, era assim no entorno de Brasília ali, Valparaíso Ocidental, era assim em Manaus, e eu vejo muito parecido aqui. O topo das empresas de venda é a galera que tá lá há muito tempo, tá? 5, 6, 8, 10 anos. É a galera que decidiu ficar. Tem muita gente boa com muito talento que, por pular de galho em galho, não se firmou em lugar nenhum e acabou não crescendo. Então, o benefício acaba se tornando um malefício. Existe um fator aí determinante que eu acho que quando o cara tem muito tempo de casa, ele consegue desdobrar em tudo, entrar em todas as esferas da empresa e descobrir todos os processos, né? O cara ser Especialista. especialista naquilo ali, né? É isso. E também o institucional tá nele, né? Que ele já Sim. sabe tudo, né? O É que o- vende é a história da empresa, né? Exatamente. É o fulano da empresa tal, né? É. A gente já conhece ele como sendo um apêndice ali, É né? um Ele é um pedaço memorial, da né? empresa. É um memorial Exatamente. ambulante. Exatamente. E eu concordo com isso também. Ô Jean, e eu percebo assim, uma empresa nova, cara, para você poder cavar resultado nela e fazer a empresa multiplicar, igual vocês multiplicaram aí, crescimento, ó, eu não tô lembrado aqui que o Bruno falou na última vez, 400% em 400% 2 anos. em 2 anos, né? É uma loucura isso, é É um loucura. É insano. crescimento, é um crescimento exponencial, né? É como se fosse assim no tivesse o dashboard agora aqui assim, é uma rampagem gigante, né, cara? Não, com certeza. E assim, eu preciso agradecer publicamente ao seu Pauderley, ao seu Antônio Cetim, cara, por terem acreditado ao ponto de dar carta branca. E eu vou te explicar o porquê. A gente trocou de produto 2 vezes em 3 anos. Trocou completamente. O produto era um produto de uma planta X, com tantas unidades, de repente a gente mudou. Cara, essa planta não é legal, agora a gente precisa botar varanda, porque o nosso cliente quer varanda. Então vamos botar varanda em todas as unidades. E daqui a pouco a gente desenvolveu um outro produto para uma situação específica, até para uma concorrência de governo que a gente acabou ganhando. E a gente falou, cara, esse produto é melhor do que eu tinha antes. Trocamos o produto de novo, porque além da varanda, a gente quer dar ventilação natural, enfim, uma série de benefícios que a gente trouxe para o nosso cliente. Isso foi 100% o nosso corretor contando pra gente. O corretor falava, Jean, eu perdi venda porque o apartamento não tinha piscina. O prédio que eu tô vendendo não tem piscina. E o concorrente A e B tem. E a gente volta para a prancheta. Vamos fazer conta. Quanto custa colocar a piscina? Vai melhorar minha venda? Vai. Vamos fazer. Então é Olha isso, premissa. cara. Daqui a pouco, Jean, tem que ter varanda.
Mas também não pode aumentar muito o tamanho, porque se aumentar o tamanho aumenta o preço. Vamos lá, volta pra prancheta, corrige e tal. Resolvemos esse problema também. Isso aí é uma questão que demonstra para os corretores que tá com eles, né, cara? Com o time de venda, dá Puxa, uma harmonia, né, cara? quantas empresas você tem a oportunidade Nunca de vi isso. fazer De isso? verdade, eu nunca Pois vi é. isso. Eu já vi, assim, bem no começo, mas é aquilo ali, né? Que quando você começa a montar uma operação, você já tem o efeito manada dela ali, né? Que é o. Como é que fala? Quando é de fábrica? Já tem linha de produção, Linha né? de produção. Linha de produção, é assim, ó. Aí É já assim, era. assim, pronto. Você pode comprar o carro que você quiser, desde que seja preto e Ford, né? É É a isso. linha de produção, É mano. isso. Mas é engraçado, né, cara? E quando tem essa flexibilidade assim, faz toda a diferença, né? As pessoas acreditam mais também, não acredita, já? Acredita, cara. E te digo mais, assim, às vezes eu vejo que a gente gasta muito dinheiro no mercado imobiliário tentando convencer o cliente que a minha solução é a melhor para ele. E beleza, tem uma razão por trás disso. Mas por que não dar o que o cliente quer? E óbvio, dentro de uma realidade que funcione, que exista. Então, isso foram as premissas que fez a gente dar esse salto. Então, assim, fala, "Olha, você é muito melhor do que qualquer outro." Cara, não, com toda a humildade do mundo. Sou só mais um profissional do mercado imobiliário. Mas a gente teve o cuidado de ouvir nossa força de vendas, que é o cara que tá ali olhando o cliente, sentindo as dores dele e repassando pra gente. Cara, meu cliente não comprou por esse motivo. Putz, vamos trazer isso pra prancheta, vamos discutir com os times internos lá de projeto, de engenharia, de marketing, enfim. Vamos botar todo mundo na sala e vamos sair com uma solução. E assim foi sendo. Ô, Thiago, eu queria falar que eu sei, mas o nosso público-alvo aqui é corretor de imóveis. Uhum. E às vezes é bom as atribuições que o mercado dá, as terminologia. Head hoje está numa posição de destaque. É verdade. Mas o que que um head de uma incorporadora faz, cara? Cara, o Red ele é o responsável da área, né? Então, quando eu vim para Mundo Apto, eu vim ocupando duas cadeiras, né? Eu tava cuidando tanto do comercial quanto do marketing. E aí tem que fazer um passo para trás. Eu sempre fui vendas. Então, comecei como corretor, fui coordenador, GP, gerente de vendas, diretor de vendas, enfim, fiz todas essas funções. Quando eu me mudei para Manaus, quando eu fiz um pulo de Brasília para Manaus, lá eu fui sentar numa cadeira do comercial. Então eu virei de lado. Antes era o cara que mandava a proposta, agora era o cara que aprovava a proposta. Antes era o cara que cobrava a tabela, agora é o cara que fazia a Isso tabela. aqui que eu acho engraçado, que o É, diretor comercial da incorporadora não tem nada de comercial, porque o cara, ele visa muito mais a análise ali de crédito, de tudo, é, né? E o comercial mesmo, é os corretores que vende, que né? vende, né? A terminologia é um pouco errada, É que não assim, é, a cara? estratégia é que assim, em tese, eu falo assim, o comercial, ele precisa criar estratégia para que a venda aconteça. Mas quem faz de fato a estratégia acontecer é o corretor. E muitas vezes, quando não existe uma estratégia, o corretor cria. Então, mas eu acho muito errado essa terminologia, sabe por quê? É verdade, assim, eu acho que é uma possível evolução que o mercado pode ter aí, né? Talvez esse cara seja muito mais um incorporador barra financeiro do É. que propriamente um comercial. Mas é verdade. A gente divide bem hoje essas cadeiras lá. O Brunão toca vendas, eu toco comercial. Então o Brunão toca gente. Ele falou, Jean, eu não vendo. Quem vende são os corretores, quem vende são os Porque gerentes. todo incorporador que eu conheço é uma briga, cara, do salão, do time de venda com o comercial. Você já viu Sim. isso? Não, total. Que são áreas de conflito, embora não devessem ser. Eu acho que não deveriam ser. O fato de eu ter pulado de uma cadeira para outra, eu paguei todos os meus pecados, né? Porque Sim. tudo que eu reclamei do comercial a vida inteira, eu passei a ser esse cara do outro lado da rua. Aquele cara que fala, putz, essa proposta não tá legal, cara. Vamos ajustar isso aqui, isso aqui. Ou a gente precisa dar um foco naquele produto, porque, enfim, tem dinheiro preso lá que a incorporadora precisa dele também. Sim. Se der desconto demais, o incorporador quebra. E eu passei por isso na prática. Eu vivi de uma empresa que não foi para frente, que ela errou a mão ali em algum momento e não conseguiu se recuperar mais. Então eu brinco assim, o meu time de comercial lá, que é o pessoal de back-office, os coordenadores, fala, galera, a nossa missão é vender. Mas não é só vender, é vender garantindo a margem da empresa. Porque se a empresa não der dinheiro, ela quebra. Se ela quebrar, fica ruim para todo mundo. É isso Tudo isso que a aí. gente construiu vai pro buraco. Então, e essa visão do comercial mesmo, né? Porque tem que valorizar isso, né? Eu sempre falei, eu não brigo porque eu trabalho pela incorporadora, mas eu vejo corretor brigando, não, tem que ser assim, não vendeu por causa de R$ 1.000, quando R$ 2.000. Eu já perdi venda, Minha Casa Minha Vida, não tem tanto desconto, né? Não tem. Mercado Não Livre você tem. negocia condição. A tabela é ali, já tá aí bem enxuta, né, o negócio. E aí eu já perdi venda, assim, o incorporador não dá desconto de R$ 3.000, 2.000. Cara, por quê? Porque o produto tava estrangulado, cara. Eu via na planilha, eu tava em reunião com o incorporador, toda semana eu tinha reunião com o cara me mostrava, Jefferson, olha isso aqui, olha a grana do marketing, já estouramos, olha isso aqui, já estouramos. É cruel. É cruel. Eu falo, cara, quanto mais eu conheço os incorporadores, mais eu admiro a resiliência deles. Assim, hoje eu não sei se eu teria coragem.
Porque a gente só vê o que dá certo, né? Sim. O tanto de coisa que às vezes acaba dando errado por N motivo, coisa que a gente nem controla. Olha o que foi a pandemia, né? Da noite pro dia, o aço multiplicou por 4 o preço. E a obra tá contratada, tem que fazer. O cara trabalhou de graça muitas vezes ali, 4, 5 anos. Enfim, é um equilíbrio que a gente procura fazer e nesse ponto a gente também é muito transparente. A gente explica pro corretor por que aquele produto tá desse preço. Ó, galera, aconteceu esse problema, a obra acabou sendo um pouco mais cara do que a gente imaginava, o mercado não reagiu da forma que a gente queria, mas a gente tá buscando essa solução para resolver. Vamos junto? O cara entende, ele até fica com mais propriedade para falar pro cliente. Fala, poxa, mas o imóvel que você está comprando hoje, o custo de produção dele é X vezes maior do que era 2 anos atrás. Então ele vale mais. A casa que você comprou há 10 anos atrás, você pagou um valor X no cimento. Hoje esse cimento vale 10 vezes mais. Não tem por que ser um valor menor. Isso acaba empoderando o corretor. O corretor vai falar com propriedade. Fala, poxa, mas olha a localização do Minha Casa Minha Vida que o senhor está comprando. Que é uma premissa que a gente tem também. Quando você bota tudo isso na mesa, não se torna uma zona de conflito. Se torna uma zona de convergência. É difícil. Imagina, Tiago, tem que sentar dos dois lados. já essa visão sua abrangente, você trabalhou no mercado de Brasília, mercado do Norte, Belém? Você Manaus. trabalhou? Manaus. Fiquei em Manaus há quase 3 anos. 3 anos, agora trabalha em São Paulo. Isso gerou uma abrangência para você de ver alguns mercados e suas peculiaridades, né? Você percebe que o mercado de São Paulo é diferente do mercado de outros estados, cara? Muito diferente, bicho. É muito diferente. Eu brinco. O Thiago deve ter falado isso aqui algumas vezes. Quando ele chegou, eu falei pra ele: falei, por que você veio pra cá? Eu falei, cara, eu vim jogar Champions League. E foi total acidental, tá? Eu trabalhava na Capital, que era a empresa que era uma das sócias da Mundo Apto, e aí numa reestruturação me fizeram o convite pra vir na sexta pra decidir na segunda-feira. Minha filha pequenininha, 1 ano de idade, a esposa recém-adaptada na nova cidade. Eu falei, então vamos mudar de novo. Acabei vindo pra cá. Quando eu cheguei, eu me deparei com o mercado com N situações, assim. Uma foi essas que eu comentei, de ter, puxa, muito corretor bom, mas que você vê que pula pouco em poucos lugares. Mas o cenário de concorrência aqui, ele é absurdo, assim. Eu trabalhava, por exemplo, em Brasília, a gente ia lançar um produto, você tinha 2, às vezes 3 concorrentes. Manaus era a mesma coisa. 2, 3 concorrentes. Aqui chega a ter 60, 100? Cara, tem hora que eu paro de contar, assim. Tem região que a gente atua, que eu falo, vamos só até o 15, vamos desprezar esses outros aqui que já tá com... Putz, o estoque já tá bem avançado, não sabe se vai lançar, porque se for analisar todo mundo, você fica maluco, né? Fica. A gente até comentou assim, eu ficava lendo plataforma de imóvel dia e noite, desenhando, fazendo meus mapas para entender o mercado e confesso que ainda não entendi 100%. Mas a gente já conseguiu, pelo menos saber no que a gente é bom e no que a gente precisa melhorar. Mas o mercado de São Paulo realmente é muito diferenciado. As oportunidades que tem, os números que a gente vê aqui, você não vê em lugar nenhum. Tem gerentes de imobiliárias que vendem mais que incorporadoras. Tem diretores que vendem muito mais do que grandes incorporadoras. Isso De é uma outros coisa estados. que esse mercado permite, assim. Eu vi corretores aqui fazer 20, 25, 30 vendas no mês, que, cara, isso é surreal para qualquer outro lugar, assim. Você nem tem cliente para isso, você nem tem produto para fazer isso tudo, nem tem lançamento no mercado para fazer isso E tudo. a gente fala que tá só no começo ainda, né? Que tem muito espaço para crescer. Porque o déficit habitacional de São Paulo. Bizarro. É bizarro. Tem um número, né? Todo o Secov, Abraim, que eles falam, a gente tem 500 mil unidades em déficit em São Paulo. A cidade produz 60 mil apartamentos. Então ela não produz 12% do déficit. Só do número de gente que nasce e descasa, você já aumenta mais que 12% esse déficit anualmente. Ou seja, é o déficit infinito, assim. Você produz e você não vai chegar perto. Nem com essa mudança. Talvez com essa mudança do plano diretor que teve agora, pode ser que esse número diminua, né? A gente está falando aí que os terrenos vão produzir 50% mais apartamentos que produziam antes. Em alguns casos, tem uma série de coisas que estão acontecendo que eu acho que vai melhorar. O mercado não está dando sinais que está andando para trás, pelo contrário, o mercado só está acelerando. E o plano habitacional nosso é muito bom, né, Thiago? Você sabe que é excepcional. referência no mundo, né? É excepcional, assim. A gente já está chegando perto dos números de Nova York, né? Sim. De comprar o teto do vizinho para você construir. Cara, eu vim da cidade de Brasília é extremamente restritivo. Extremamente. O mercado imobiliário lá nasceu e morreu por conta da lei. A lei não permitiu que o mercado avançasse para frente. Então, assim, você teve um boom de crescimento ali entre 2006 e 2012, e daí para frente ficou E restrito. Brasília é uma cidade planejada, né? Cidade satélite, é uma cidade que eu gosto. Eu estive em Brasília agora, fui renovar meu visto. Quando eu morava em Goiânia, eu sempre ia em Brasília algumas vezes, ia pro Lago Sul lá. Cara, eu achava aquilo ali um paraíso, É cara. excepcional. Tinha uma madrinha da minha irmã.
E o que eu gosto de Brasília, assim, as ruas largas, né? Aquela cidade que realmente teve um planejamento, né? Sabe uma coisa curiosa, assim? Quando você fala de distância em Brasília, você fala em quilômetro. Sim, Em São Paulo, você fala em tempo. sim. Vou pra tal lugar. Não, fica 1 hora daqui, fica 40 minutos daqui. Em Brasília, você fala, não, tá a 15 quilômetros, tá a 20 quilômetros. Eu brincava, assim. Mas tem trânsito hoje, hein, mano? Começou, cara, mas não é nem perto do que tá aqui, não. É. Eu falava, por exemplo, eu saía de casa pra ir pro escritório da incorporadora que eu trabalhava lá, eram 15 quilômetros, eu levava 20 minutos. Pra fazer os mesmos 15 quilômetros do escritório da Mundo Apto, fica em Congonhas, pro nosso stand que a gente abriu agora lá na Barra Funda, eu levo 40 minutos a 1 hora e 20. Discrepante. A diferença é muito grande. É. Ninguém mede. Você pergunta, a que distância fica tal coisa? Normalmente as pessoas não sabem. Ela fala o tempo. Ah, fica tanto tempo daqui. Peculiaridades da cidade. Peculiaridades da cidade. Jean, eu queria te perguntar, eu queria entrar na questão hoje, você e o Bruno, eu sei que vocês fazem com maestria lá, mas qual que é a sua alçada hoje de fazer na Mundo Apto? Assim, você tá com os corretores também? Você faz as reuniões? Você direciona estratégia? O que que você faz lá? Eu acabei não te respondendo, né? Você Não. perguntou, eu não te respondi. Deu uma volta no mundo e É. não cheguei. Eu toco hoje toda a área comercial da empresa. Então, desde a aquisição do terreno, a gente tem um input junto com o pessoal de novos negócios. Ele fala, Jean, o que que vende aqui e a que preço? E a gente vai fazer uma pesquisa de mercado e fala, olha, aqui a gente acredita nesse tipo de produto. Com o pessoal de incorporação, a gente dá o Você drive. faz toda a viabilidade. O pessoal de novos negócios faz, eu só dou o preço. Falo, ó, isso aqui é um lugar que a gente vai vender a X preço, em tanto tempo, mais um dormitório, mais 2 dormitórios, enfim. A gente vai definir o produto que vai aparecer naquela Essa região. inteligência de mercado, de você viabilizar, de você saber o preço certo, quais ferramentas que você usa? Vamos abrir a caixa preta aí. Porque é importante, cara. Tem muito incorporador que nos ouve também. Cara, tem, assim, ó. Primeiro, a gente Se olha você não pro... quiser falar, tranquilo. Não, É. sem problema nenhum falar isso, porque não é ciência de foguete. Não é nenhum grande segredo, assim. A gente primeiro vai olhar pro histórico interno. Vou olhar pra dentro de casa e falar, poxa, quando a gente atua nessa região, o que que aconteceu? Quem foram os nossos clientes? Qual era a renda dele? O que que eles compravam? Primeiro, tem um ponto. O que que você quer? Para quem que eu quero vender esse tipo de produto? Quem que eu acredito que é aquela região? Aí você vai olhar, mapa de demografia do IBGE. Poxa, qual que é a renda dessa região? Os domicílios são mais aluguéis ou mais domicílios próprios? O IDH também, né? O IDH, tudo isso vai te contando uma história. Aí você vai fazer pesquisa de mercado, você vai olhar quais foram os produtos. Aí tem uma série de ferramentas. Tem muito. Fiquei sabendo que tem uma top aí no mercado também. Inplace é legal. Já viu falar da Inplace? Nem Place não. Depois você vê. Tá bom. Tem uma série de ferramentas que mostram, olha, o que lançou na região, por quanto vendeu. E aí você começa a se balizar, para falar, poxa, se eu entrar com um produto nessas condições, eu tenho possibilidade de ter sucesso? Olhando todos esses dados, vai te falar, poxa, tem, então vamos avançar com isso aqui. Aí vai fazer todos os estudos até que tenha a compra do terreno. Pô, esse terreno está comprado, você vai ter um segundo momento lá na hora do desenvolvimento do produto. Você vai discutir com o pessoal de corporação para falar, poxa, o que que a gente vai botar de área comum nesse produto? Vai ter piscina, não vai? Vai ter academia, não vai? Como que vai ser? A gente quer ter um produto mais enxuto, quer ter um produto mais completo. Isso tudo baseado no estudo que você fez lá atrás. Não pode ser igual índio, não, né? Ver aonde tem fumaça, aonde tem vento. Tinha muita gente que lançava, compra bairro bom, vai vender. Ai, cara, Hoje é perigoso eu isso, tenho hein, cara? medo dessas coisas. Isso é uma coisa que me assustou, assim, o quanto, às vezes, a compra de terreno, e aí, não falando da Mundo Apto, obviamente, mas a gente entrou em alguns embates e você olha assim, poxa, mas por que esse cara tá comprando esse terreno? Não tem nada a ver com ele. Tem nada a ver com o que ele faz. A não ser que ele vá dar uma mudança completa no modelo de negócio dele, que é um baita risco, ele tá indo para um caminho que ele não conhece. Então, assim, a chance disso dar errado é muito grande. E a gente vê essas coisas acontecendo no mercado com uma certa frequência. Enfim, hoje Quando a eu te falo, incorporadora é assim, consolidada, eu acredito que não dá tanto chabu. Se ela tem um institucional pesado, se ela tem uma marca por detrás, eu acho que ela vende. Independente, ela vai esfolar muito, mas vai vender. Vai quebrar muita gente, vai botar pra rachar muita coisa, mas acaba vendendo. Mas mas quando o cara é novo, cai aqui em São Paulo, cara. Eu já vi muita coisa degringolar. já tem um movimento que tá acontecendo agora que eu tô muito curioso para ver o que ele vai acontecer. Porque, assim, todo mundo quer entrar na Minha Casa Minha Vida, né? Principalmente as empresas de capital aberto, porque, E as enfim, grandes, né? é a bola da vez, tá todo mundo falando. Cara, tem muita gente que nunca fez um CKQ na vida. Mas isso aí, cara, eles patinam no começo. Eu vi muita gente patinando, dá certo, mas eles pagam um preço alto, cara. Porque o processo é diferente, né, Thiago? Ô, Jean.
O processo cara, o processo é diferente, a margem é diferente, a hora que você recebe o dinheiro é diferente, muda o jogo completamente, Eu assim. vi uma incorporadora grande entrando, cara, eles ficaram com um projeto assim, é, tem até hoje estoque desse projeto. Tipo, poderia vender sabe, na largada, assim, vender tudo, Já era pra ter vendido tudo e tudo. tá lá até Mas hoje. por quê? Porque Ah, não conhece o processo. Até os próprios corretores da incorporadora não querem trabalhar esse produto. é cruel hoje, é cruel. Se eles não contratar um cara que é Alguém especialista de no mercado. econômico, Realmente o negócio não vai pra frente. Falo, o bicho do econômico é um bicho diferente, assim. sim. Eu demorei a pegar, comecei no médio alto padrão, mas enfim, vou terminar a tua resposta. Depois a gente vai para a área de produto e aí por fim a gente entra no comercial tradicional, que aí você vai desenvolver estratégia de venda do produto. Onde que vai ser o ponto de venda, qual que é a tabela que você vai utilizar, qual que é a dispersão de preço, por que que o A custa mais caro que o B ou menos, em quanto tempo você precisa vender. E aí você tem input com outras áreas da empresa. Então, assim, o head comercial, ele acaba direcionando toda essa estratégia de venda e ela começa na compra do terreno. Depois que o terreno está comprado, tem pouca coisa que você pode mudar. Assim, não tem como você mudar a vocação de um terreno. Salvo aconteça assim, puxa, vai sair uma estação nova, vai abrir um centro de convenções na frente. Mas são coisas que você não controla. Depois que já comprou, você vai ter que entender o que, que cabe ali, a vocação do terreno e ir para cima. Então, hoje eu estou responsável por toda essa condução. Na parte de venda propriamente dito, quem toca a house de vendas é o Bruno, que esteve aqui com você, e a gente tem semanalmente reunião com todos os gerentes. É uma coisa que eu ainda consigo fazer. Não sei por quanto tempo vai demorar, mas toda semana, toda segunda-feira, a gente senta todos os gerentes na mesa, abre tudo que aconteceu na última semana, funil de vendas, o que que vendeu, o que que não vendeu, por que que vendeu, por que que não vendeu. Olha a taxa de conversão de todo mundo ali e sai de lá com uma estratégia ou pelo menos uma condução. Ó, essa semana o drive vai ser esse, por esse motivo. Você é o termostato do marketing. Tempo todo. Mas Tempo isso é todo. bom, né, cara? Porque eu acho que você, quando, mesmo sendo comercial ou head, você consegue ter o feeling de tudo que tá acontecendo na operação, né? Acaba que por eu ter. E assim, Crest tá ativo até hoje, né? Por ter pisado do outro lado, eu entendo a dor do Você vê os corretor. dois lados, A né? gente vê os dois lados. Então, cara, adoro. O dia que eu tô tranquilo, a gente nunca tá, mas o dia que eu tô menos ocupado com reunião é o dia que eu tô no stand. Tô trabalhando do stand. Vamos pro stand, bater um papo com o corretor. E aí, como é que tá? O que que tá acontecendo? O cara vai falar, poxa, gente, aqui tá tendo esse problema. Aqui o corretor, o cliente tá pedindo isso. E aí você vai ouvindo dos caras. Cara, no fim do dia, a inteligência normalmente tá dentro de casa. A gente procura, traz uma consultoria, paga lá uma turra de dinheiro pro cara te contar uma história e tá do outro lado tá assim, ó, tá na sua frente. Vou te dar uma dica aqui, talvez vai fazer sentido pra você. Sabe qual que é a maior inteligência da empresa? É o corretor que mais vende. É o corretor que mais vende. Sim, 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 Se sim, sim, você sim. pegar esse cara e tentar multiplicar o método que ele usa, a criar a rotina dele, estabelecer o que ele faz diferente, cara, se você multiplicar, potencializar ele por uns 10, você pode ter certeza que a empresa ela alavanca. Ah, tenho a menor dúvida, cara. E tem uma coisa legal que a gente faz lá, isso é uma dica que eu dou aí pra todo mundo de incorporador e de imobiliária também, cara. A gente tem um evento lá no Mundo Apto, que é o nosso convenção mensal. Todo mês, primeira semana do mês, a gente coloca todo mundo, para de trabalhar, das 6 horas ali, cai a caneta de todo mundo, para em um dos stands da gente, chama a empresa inteira e a gente vai reconhecer quem foram os melhores do mês passado, contar todas as novidades do mês e recompensar quem foram os melhores. Então, na frente de todo mundo vai saber quem que é bom e por que que é bom. E aí o cara vai lá, se ele quiser, ele conta a história dele, se ele quiser, ele não conta. Tem uns que só agradece, tem uns que chora, tem uns que tira foto. E, cara, é incrível. Assim, a gente fala que o mês só começa depois da convenção. É incrível, assim. Se às vezes a convenção, por qualquer motivo, atrasa, tem que acontecer na segunda semana. Primeira semana é uma semana que não tem venda. Tá todo mundo ali ainda no estágio meio letárgico, ainda se recuperando do mês que passou. Olha Mas isso. é incrível. Assim, Virou uma cultura. virou uma cultura. É uma cultura que a gente implantou desde o do primeiro mês da Mundo Apto Vendas até hoje. Todo mês, eu e o Brunão lá na frente. Isso aí, cara, fala. Tem muito aspecto aí que são falados através disso aí, porque separar um dia de operação para poder fazer um negócio desse tem que preocupar com pessoas, né? Sim, total. Porque no fim do dia, cara, é o que eu falei no começo da conversa aqui. Corretores são voluntários, cara, eles escolhem estar ali. A galera escolhe estar ali 8, 10, 12, 14 horas fora da casa deles.
Então, assim, tem que ter um sentido por trás. E essas pessoas precisam ser reconhecidas. Essas pessoas precisam entender que tem valor naquilo que eles estão fazendo. Então, tem muito cara que tá travado, por qualquer motivo, cara. Eu levei 6 meses pra fazer minha primeira venda, já. Eu também. 6 meses, Eu cara. vendi na primeira semana, 7 dias, mas depois fiquei quase 7 meses sem vender, cara. Eu não vendi, não, eu vendi 6 meses. Então, assim, a vontade de desistir, ela é uma coisa que fica aqui no seu ouvidinho, ó, o tempo inteiro. É uma forma que a gente encontrou, e assim, óbvio, reconhecer quem tá fazendo um bom trabalho, e muito mais do que isso, motivar, principalmente quem tá começando ou quem tá passando por algum momento difícil. Jean, eu sei que você é homem de Deus, você fez Jocum, eu também fiz Jocum, a gente fizemos missões juntos aí, né? Juntos assim, na mesma Na mesma instituição. época, né? 2 DT de anos aí. É, mas eu queria te perguntar algo assim, cara. Qual que foi o pior momento da sua profissão? Que os caras te vê lá hoje, head, diretor, pá, comercial da incorporadora, mas ninguém sabe as pingas que você tomou já, os tombos que você já caiu, né? Cara, tiveram alguns momentos difíceis já, É o assim. mais difícil mesmo, mano. Cara, o mais difícil foi pandemia em Manaus. Esse Sério? foi complicado. Manaus morreu muita gente, né, A cara? gente perdeu muitos colegas na época, assim. Perdeu E colega, perdeu não cliente. sei se era a imprensa que falava ou aconteceu mesmo, de Aconteceu, fato. aconteceu. Eu morava numa região que era muito próxima do cemitério, assim. E lá tem uma tradição de quando uma pessoa morre, né, o cortejo vai atravessa a cidade É no um carro cemitério. que passa? Vários carros, né? Um carro levando e vai a família ali, cada um num carro. E na época não podia ter os velórios, então as pessoas, o momento de despedida era aquele ali. Cara, era um atrás do outro, assim, o dia inteiro. O dia inteiro, durante alguns Filme de meses isso terror, né, aconteceu. cara? É um filme de terror. Então, assim, você tá num ambiente que a gente não. Cara, não tinha o que fazer. E Assim, não teve. A galera tudo parou, os incorporadores, consultora. parou. É que, assim, foram 2 momentos, né? Quando veio a pandemia, primeiro todo mundo parou. Ficou ali 1 mês e meio sem. Tentando entender o que estava acontecendo, que foi de março para abril. Em maio a gente começou a voltar aos poucos, mas num cenário de home office. Então, liberava 1/3 das pessoas a irem para o escritório, a gente fazia rotacionava os corretores, e aí a gente teve que se desenvolver em geração de lead, e todo dia treinamento, inventar evento ali o dia inteiro. Você acredita que São Paulo não parou, mano? Acredito, completamente. Acredito. No segundo ano, que foi 21, pouco antes de eu vir para cá, que teve aquela segunda onda, que aí foi quando o negócio ficou feio. Que chegou no final do ano, a galera meio que relaxou, foi para as festas de final do ano, quando chegou janeiro o negócio Piorou. pipocou. E aí foi quando a gente perdeu alguns colegas, clientes nossos, que tava negociando, de repente o cara assumia, você via o nome dele no jornal, sabendo que o cara tinha falecido. Então, assim, foi um momento muito difícil, porque eu nunca tinha tido tantas famílias que dependiam de alguma forma de mim, de uma direção, de um consolo, de continuar ganhando dinheiro para sobreviver. Assim, a gente tinha na época, cara, 20 gerentes, pouco mais de 200 corretores na house cadastrados, então será muita gente que dependia de você. E tinha a minha também, que estava ali do lado, e a gente, tipo, filha pequena, longe da família, que estava em outro estado, então assim, foi um momento muito difícil, cara. Muito difícil porque não tinha nada que eu pudesse fazer para mudar aquele momento. Então, Sinistro. posso te contar 10 histórias aqui de momentos de... Quebrei várias vezes na profissão, mas todas elas eu tinha alguma coisa que eu podia fazer para sair daquele Sim. momento. Aquele Mas ali momento só podia esperar. ali eu acho que tava pra todo mundo. Mas interessante que pra mim, na pandemia 2020, quando começou assim lá em março, cara, eu lembro que foi uma oportunidade. Aí o que eu comecei a fazer? Eu falei assim, cara, vai ter muita gente que vai ganhar dinheiro nesse negócio. Aí eu fiquei imaginando, eu sempre fui um cara meio assim, meio estratégico, né? Eu falei, qual profissão que vai dar mais dinheiro agora? Eu peguei enfermeiro, médico. Aí eu comecei a fazer tráfego pago pra esses caras. Olha E só. comecei a vender apartamento em casa, no videoconferência. A gente viveu muito Eu isso lá, vendi cara. 16 milhões, cara. Caramba, Só de Minha Casa Minha Vida. caramba. E aí eu fui primeiro da empresa lá e tipo, eu até ficava caladinho. Eu falava, cara, eu não posso contar pra o que que tá acontecendo aqui, porque Revelando eu segredo via aí. uma galera, não, nem em segredo, porque eu vi muita gente assim, desempregado, passando fome. Sim. Aí eu até ajudei, dei cesta pra algumas pessoas. Eu era gerente nessa época. Aí eu peguei, dava cesta, ajudava, aquela coisa toda, mas eu falava assim, cara, se eu ficar falando que eu tô ganhando dinheiro aqui, as pessoas não vão acreditar e também não preciso ficar falando. Aí eu fiquei nos bastidores. Na igreja eu ia assim, porque era o culto online, aquela coisa, Sim. mas eu via só gente fazendo, o cara morreu, ciclano, isso. Aí
Aí eu ficava só caladinho, eu prosperando a pandemia. Eu falei, cara, como que pode? Não, e curioso isso, porque assim, a gente ganhou muito dinheiro. O estoque da empresa praticamente acabou de tanto que a gente vendeu e não estava previsto isso acontecer. Assim, os lançamentos que aconteceram no outono a gente teve que adiantar. Então foi uma época muito próspera. Ao mesmo tempo foi uma época muito difícil. Então, acho que assim, a única coisa que você podia era confiar em Deus ali, esperar que as coisas passassem. Graças a Deus, logo as coisas começaram a se ajeitar. Não, mais gente poderia ter perdido a vida, acabou, graças a Deus, também não acontecendo. E passou, cara. Passou, acho que foi um grande aprendizado. Pra não dizer assim, teve coisa boa também, porque eu tava com a filha recém-nascida e a gente até tava falando sobre isso agora há pouco, né? O quanto a profissão às vezes exige da gente. Foi a única chance que eu tive de ficar com ela em casa durante esses. Cara, vai fazer 14 anos que eu tô na profissão. Olha Eu isso. nunca passei mais que 6 meses em casa, 8 meses em casa. É impossível. Então eu tive esses primeiros momentos dela ver ela começar a andar, começar a engatinhar. Eu passei por isso porque nessa época eu fiquei trabalhando 100% em Teve home muita gente office. que viu que era casado, né, cara? É verdade. E não tinha vida de eu sou casado agora. Ih, Tem uma rapaz. esposa aqui do lado. Ih, rapaz. Pior é aquele que tava com a sogra, né? Morando com a Tá louco. sogra. A gente vendeu muito pra essa galera, viu? Vendeu. Ô, Jean, eu queria te perguntar, tem uma parte aqui do programa que a gente fala que é o face to face, é o tete a tete, né? O Uhum. corretor que nos ouve aqui. E eu queria te perguntar, o que que é um bom corretor pra você, cara? Olha, essa frase não é minha, é do Brunão, mas putz, depois que eu vi ele falando isso algumas vezes, eu comecei a refletir muito sobre isso, que assim, eu acho que o bom corretor é aquele que se importa genuinamente com o cliente que tá do outro lado dele. E são dois, tá? O corretor, e aí falando do nosso mercado, que é o mercado de lançamentos, primordialmente, ele tem dois clientes que ele atende. E às vezes ele só lembra de um. Um é o cliente incorporador, e é aquele cliente com que ele mais lida, ele tá lidando com ele ali diariamente. E tem o cliente também, que é o cliente comprador. Ele precisa pensar nessas duas pontas da negociação. Muitas vezes ele privilegia só uma ou só outra, né? Faz um negócio que é só bom para incorporador ou faz um negócio que é só bom para o cliente. Profundo isso, hein, mano? Cara, eu vou te falar assim, quando você tem esse. Resposta mais sucinta que eu já ouvi e Ah, mais profunda. obrigado. Por Esse- que que eu te falo isso? Porque, cara, ninguém preocupa com um cliente incorporador. Não. E ele é com quem você mais lida, né? Com quem mais você tem relacionamento. É ele que, às vezes, toma as decisões que mais te afetam enquanto corretor. Que decide o que que vai lançar, que preço vai lançar, como que vai pagar de comissão, de premiação, enfim. Muitas vezes ele, poxa, eu vou fazer um negócio aqui que... Às vezes o cliente fez um bom negócio, mas foi um péssimo negócio para o incorporador. Uma unidade que não vai ter margem, um cliente que às vezes acaba sendo um prejuízo depois, porque o cara, enfim, comprou uma coisa que ele não podia pagar. E nesse ponto ele não pensou em nenhum Eu dos tenho um dois. amigo, não vou falar nem qual a posição dele aqui, porque ele vai saber que é ele, mas eu vou falar aqui. Ele é um cara que só faz venda estrangulada. A gente trabalhou junto numa incorporadora, é gerente, a gente no mesmo nível. Cara, essas vendas que ele fazia, sabe aquelas vendas quadradas assim? Chegou um momento que o comercial, quando ele chegava perto do comercial, o comercial já olhava pra ele assim, parecia que tinha um surto, assim, ó. Já, o coração dos caras já tava todo peludo, assim, já tinha briga já. Era uma coisa desgastante. Você via que era o modus operandi do cara. É isso, assim, e aí. Sabe quando o cara tem. Só vê o lado do cliente, É não vê o isso. lado do incorporador? E às vezes nem vê o lado do cliente, Jefferson. Tem Mas, muitas vezes que ele finge que tá vendo o lado do cliente, mas tá vendendo uma coisa que você sabe que o cara não vai dar conta de pagar. mas eu falo nesse sentido, não é porque é econômico. No Uhum. médio, você tem uma gordura muito grande na tabela ali. Sim, sim, sim. De acordo com você É dá a usual. entrada, né? O PV ali Sim, ele é sim. bem 3, 5%. Então ele estrangulava tudo, o PV, estrangulava tudo as margens e ainda pedia mais coisa ainda, sabe, cara? Vamos dar mais, me dá mais. É. Cara, assim, tende a não dar muito certo no longo prazo. Pode dar certo, não no longo prazo. E o nosso jogo, cara, é um jogo de longo prazo, assim. A carreira do mercado imobiliário é pra uma vida toda. Sim. O cara que começa com 18 anos, ele pode trabalhar até os 70 se ele quiser. E, assim, agora, com essa mentalidade, normalmente isso vai Não, acontecer. ninguém aguenta. O cara acaba se perdendo, enfim. Então, eu acho que é isso, cara. Assim, o bom corretor, pra mim, é o que se preocupa genuinamente com quem tá do outro lado. E pode parecer uma coisa assim meio utópica e tal, mas eu falo isso com toda a convicção do mundo. Quando você age dessa forma, de alguma forma você é também beneficiado. No sentido de, o cara que tá do outro lado, ele vai te olhar diferente. Eu falo isso hoje sentando na cadeira
do comercial de uma incorporadora. Poxa, eu vou querer privilegiar esse cara que eu sei que tá comigo de alguma forma, que eu puder fazer para ajudar ele, óbvio, dentro da ética e da moral, eu vou fazer. Poxa, uma situação um pouco mais complicada, você vai levar com todo carinho lá para quem for de direito tomar uma decisão junto, entende? Sim. Isso faz as pessoas crescerem no longo prazo. É uma coisa que é contrassenso, tá? Não é. Você vai falar, vende a qualquer jeito, de qualquer custo. E o que que é um bom gerente de vendas? O bom gerente de vendas é similar a isso. É um cara que se preocupa com a equipe dele, ao ponto de não contratar um cara e jogar ele em qualquer canto. Não simplesmente botar um cara só para dizer que tem número, mas é um cara que de fato acompanha o dia a dia do corretor, dá os feedbacks que precisam ser dados, e muitas vezes, às vezes são duros, de dizer... E vou te falar assim, por exemplo, eu tive caras que me ajudaram no começo da minha profissão, que hoje talvez eles nem fazem ideia. Meu primeiro gerente de verdade, que eu tive um gerente que ficou uma semana comigo e sumiu, mas o que me assumiu, ele um dia, cara, virou para mim e falou: Jean, você tá perdendo seu tempo aqui. Eu falei, por quê? Porque você vem pro trabalho e você fica entrando no Facebook, você fica fazendo outras coisas e você não faz o que é preciso. Você saiu da sua casa, você gastou dinheiro, cara. Você gastou gasolina. Foi duro pra você, mas abriu seus olhos. Cara, foi um tapa na cara, porque eu achava que eu tava arrasando. E aí, depois que esse cara me deu esse toque, eu falei, cara, esse cara tem razão. E é normal isso, todo corretor faz isso. Normal. O ambiente é legal, é divertido, é agradável. Tem a rodinha do café, tem a rodinha do cigarro, tem a rodinha da fofoca. Mas não dá dinheiro. Mas não dá dinheiro. Quem é corretor de alta performance é o cara que tá focado nas vendas, não tá nem preocupado com rodinha de ninguém. Muitas vezes ele é um cara tido até como arrogante, né? Solitário, lobo solitário. Exatamente, porque ele é um cara que tá aí pra fazer o dele. E tá mais do que certo em fazer isso, é o que a gente tem lá pra fazer. Não significa que, sim, que você pode ter seus momentos de distração. Mas, cara, te custa sair de casa. Custa a coisa mais importante que você tem, que é o seu tempo. Se você não utilizar ele bem, ele não vai embora. O gerente tem que estar atento a isso. O maior ativo da incorporadora é o corretor, mas o maior ativo nosso é o nosso tempo, cara. É um ótimo nosso tempo, fato. É a única coisa que não volta, né? O dinheiro volta. Às vezes um desentendimento que você teve, você pode recuperar depois, mas o tempo não volta, cara. Passou, passou. É isso aí, forte. Meu amigo Jean, e o que que é um bom diretor de vendas? Nossa, bom diretor de vendas. Que tá na sua alçada aí, na sua convergência. Hoje é um, Hoje é um par, né? É. É um é um par que anda diretor de junto. vendas com head, né? É um par que anda junto, assim. Eu consigo separar bem essas caixinhas do comercial e das vendas, assim. Eu pisei sentei nas duas cadeiras, né? E é bem diferente, assim. Eu acho que um bom diretor de vendas, aí vamos falar do nosso nicho, tá? Que é imobiliárias de lançamento, houses, enfim. Ele precisa ser um cara muito estratégico, do ponto de vista de entender o jogo como um todo. Se ele for um cara só... E aí, de novo, falo com todo respeito do mundo. Só aquele cara pavão, barulhento, que faz e acontece, que anda no carrão. Ele vai agregar pessoas em volta dele, mas ele vai ter pouco para entregar para elas. Então, a tendência é que essas pessoas não fiquem. Precisa ser um cara que esteja preocupado com o processo como um todo. Precisa ser um cara que está preocupado com o crescimento da empresa dele. E tem um ditado que eu ouço e gosto de repetir, que é assim, as empresas ela tem dois momentos. Ou ela está crescendo ou ela está quebrando. Não tem meio termo. Uma direção de vendas... Não tem o break-even, não. Não tem. O break-even é o ponto de equilíbrio. né? Não tem negócio de ficar andando de lado. Ou você tá crescendo ou você O tá quebrando. break-even é perigoso, né? Pra caramba. Ele te engana. Você achar que, não, eu tô mantendo aqui. Cara, você não tá. Você tá andando pra trás. Você não percebeu ainda. Em algum momento essa conta vai chegar. Mas o diretor de vendas, ele é uma célula de negócio dentro da empresa. Ele precisa se entender como um tal. Então, ele precisa estar atento à equipe, ao dimensionamento de equipe, a como é que tá o clima. Uma coisa que eu falo pro Bruno, como é que tá a rádio corredor? O que o corredor tá falando? Porque a gente pode junto aqui bolar as melhores estratégias do mundo. Se o corredor estiver olhando pro outro lado, não vai adiantar de nada. Isso aí, mano. Os caras vão olhar pra gente, vão bater palma, falar isso aí, vamos lá, e depois Mas vai a cada um fazer o apatia seu. não vai levar ninguém. Cada um vai pro seu. Então, eu acho que um bom diretor de vendas, cara, ele precisa estar atento ao negócio como um todo. E aí, repete as duas coisas que eu falei antes. Ele precisa dar os feedbacks que são necessários para a equipe dele e também para o incorporador. Eu acho que é um papel muito fundamental dele. E muitas vezes eles se furtam de fazer isso porque é delicado. Tem uma relação ali que é delicada. E às vezes fala, olha, isso aqui não tá dando certo por esse motivo. E às vezes pode ser tido como chato, mas é necessário que seja feito. E a mesma coisa para o gerente. Poxa, tá acompanhando de fato, se importar com a pessoa ao ponto de falar, pô, eu preciso que esse cara ganhe dinheiro.
colocar o ganho dos outros à frente do dele. Se isso acontecer, ele vai crescer, vai evoluir e ninguém vai segurá-lo. E um coordenador para completar as terminologias do mercado imobiliário? Você sabe que eu acho o coordenador, A assim, figura mais importante, né? cara, se Segura o tornou, rojão, né? se tornou a figura mais importante hoje, mas ela é uma jabuticaba, né? Uma coisa que a gente inventou porque a gente acabou sendo falho em algumas outras partes do processo. Acho que se os gerentes... Nossa, forte isso que você falou, hein, mano? eu E é real isso. vou fazer uma polêmica aqui. Não, mas não é polêmico não, é bom fazer isso mesmo. Mas é uma coisa que eu já vejo há muito tempo, assim. Quando eu tava começando lá na profissão, e aí entendendo o que cada um fazia, eu falava, na prática, o que você via? O corretor, ele ficava meio que barata tonta, assim, ele não sabia com quem falava, como que falava, o que atendia, como fazia. Então ele precisava colar num gerente. O gerente, que deveria estar fazendo um papel de fato, gerenciar os processos ali de venda, ele acabava se tornando corretor, quem atendia era ele. E o diretor se tornava gerente. Então criou-se essas... O cargo ele andou um para trás. Quando criou o coordenador, criou para cobrir esse gap do gerente e fazer o diretor se tornar diretor. Eu acho que hoje funciona muito bem. Vou te falar que não seja necessário. Eu acho que não precisaria ter sido assim no passado, mas criou-se essa cultura de mercado e isso é nacional, tá? Isso não é uma coisa exclusiva de São Paulo. A gente tinha isso em Brasília, eu vi isso também acontecer em Manaus. Mas o coordenador, cara, ele é um cara que tem que estar... De novo, aí volta pro mesmo problema. Ele tem que estar preocupado com quem tá no plantão dele. Sim. Se ele tá cuidando do plantão ali, pô, Ombrear todo mundo. é o cara que tem que ombrear todo mundo, é o cara que vai ajudar a fazer as mesas, é o cara que tem que saber. Assim, cara, modéstia à parte, a gente conseguiu ter bons caras no nosso time hoje. Tudo corretor nosso, que começou com a gente. E é o cara que sabe, pô, gente, o fulano ali não tá vindo, ó, porque o filho tá doente. O cara tá sem vender há 3 meses. Fala, gerente, vamos dar um gás nesse cara, vamos fazer uma campanha pra ele, vamos sentar com ele, vamos olhar as pastas dele, porque esse cara tá precisando vender, se esse cara não vender, ele vai sair. Então ele se tornou esse cara que ele virou quase um conselheiro dos gerentes ali. Muito mais do que só o cara que faz a mesa. Terapeuta. É um terapeuta. É tudo, né? A gente é tudo no mercado imobiliário, né? Eu já brinquei que o meu sonho é a gente ter uma psicóloga full time lá Tem na que Mundo ter Apto pra Vendas, cara. descompressão, cara. É Tem que ter descompressão. Isso é a mente hoje do ser humano tá cada vez mais doente, principalmente na Sim, venda. cara. E vou te falar, o nosso mercado ele é um mercado que exige muito da nossa cabeça, cara. A gente trabalha com a cabeça. E aí a pressão é muito grande. A pressão vem muitas vezes da própria família. Pô, vou dar um relato meu. Eu já era diretor de vendas, eu tinha um parente meu perguntando quando que eu ia largar a profissão para fazer um concurso. Quando que eu ia deixar esse bico. Eu já era diretor de vendas. Agora você imagina um cara que tá começando agora, que nem fez a primeira venda, como eu, né? 6 meses comendo. Eu não consigo comer Subway até hoje, me perdoe aí se patrocina aqui, desculpe. Mas eu não consigo comer de tanto que eu comi nesses primeiros 6 meses, porque era o que o dinheiro pagava, era R$4 o Subway e o cafezinho e a bolachinha da empresa o dia inteiro, os primeiros 6 meses até fazer minha venda. A resiliência para você se manter, o que te exige, é muito grande. Então, ter esse cuidado com as pessoas é o que de fato faz as pessoas Sim. darem o próximo passo. Mas eu acho legal, cara, que quem vem por baixo, assim, quem sofre nesse mercado, ele cria uma casca e ele cria um arquétipo, assim, de herói, sabe? De saber que venceu, saber que sobressaiu as circunstâncias. E esses caras são os melhores hoje, porque você consegue ter acessibilidade de saber quem está começando, de fazer a gestão certa, de colocar a estratégia correta, de saber remir o tempo de cada um, né? Isso é super importante, né, cara? Ter essa linguagem como um todo, né? É isso, cara. Uma coisa que a gente fala muito lá é que, assim, eu errei de muitas formas, até eu aprender de fato como funcionava o mercado. O que eu puder fazer para evitar que a galera que tá com a gente passe pelas mesmas coisas, eu vou fazer. Não vou esperar o cara bater a cabeça no muro para falar para ele, putz, se tivesse virado para a esquerda, não. Cara, não vai por esse caminho. Eu já errei nisso. Olha por esse outro lado. Funciona para todo mundo? Lógico que não. Tem gente que vai precisar dar com a cara no muro para aprender. Mas o que a gente puder fazer para evitar que isso aconteça, a gente vai fazer. Aí tem aquela frase que eu te falei mais cedo, né? A gente tem que lembrar que leva 5 anos para ter 5 anos de experiência. Não adianta querer acelerar o tempo dos outros. Esse processo o cara tem que passar. Tem que passar. Tem que maturar. Ele tem que passar, ele tem que montar uma equipe inteira para essa equipe desmontar no mês seguinte. Ele tem que ir para um lançamento que bombou e ele não vendeu nada. Ele tem que passar por tudo isso para ele entender que ele precisa se preparar antes, que ele precisa estar um passo antes do que vai acontecer. É o famoso pão que o diabo amassou. É isso. É triste, mas é verdade. Eita, mano. Forte, hein, que você falou, hein? Cara, tá muito gostoso nosso papo.
de verdade. Mas eu queria te perguntar, essa é a última coisa, e eu queria que Uhum. depois você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes aí, os telespectadores. Mas a mensagem que eu queria, a pergunta que eu queria te fazer é: você como caiu do mercado imobiliário? Nossa, essa é uma boa pergunta, cara. Como eu te falei, né? Eu fiz faculdade lá com 18 anos, aí fui fazer um estágio, aí não me identifiquei na área, já era uma área de vendas e tal, e acabei indo pra missão, né? Eu fiquei na missão por 2 anos. E aí, quem faz ideia do que a gente tá falando, pesquisa aí sobre a Jocum, é uma organização internacional, enfim. Trabalhei lá por 2 anos enfim, não deu certo, assim, a vida pessoal estava meio complicada. Eu acabei tendo que sair para me reconstruir. Meu cunhado, na época, ele era diretor de uma imobiliária, e aí ele falou, poxa, Jean, você conversa bem e tal, por que você não vem tentar? E ele tinha acabado de ir para uma nova profissão. E aí, quando eu saí, eu tinha uma premissa pra mim. Eu sabia o que eu não queria ser. Eu não queria ser funcionário público. E aí, vou fazer um parêntese, tá? Eu venho de uma família que um lado é comerciante, o outro lado é funcionalismo público, né? Meu pai foi comerciante, meus avós. Família da minha mãe, todo mundo funcionário de alguém, eram lavradores, que a maioria acabou virando funcionário público em Brasília. Quando eu olhava pra aquilo, eu tinha uma aflição do tipo, eu vou fazer isso a vida inteira, eu vou ganhar a mesma coisa. E eu queria trabalhar em alguma coisa que quanto mais eu trabalhasse, mais eu ganhasse. Então a minha premissa de trabalho era essa. Quando eu olhei para a corretagem, eu vi essa oportunidade ali. Então eu fui meio que acreditando nisso, assim. E aí, história maluca. Eu achava que o corretor tinha que ter carro. E isso é uma coisa de Brasília, tá? O transporte público é ruim. Eu tinha um golzinho velho, caindo aos pedaços. Aí eu falei, cara, eu preciso arrumar um carro melhorzinho, né? Eu dei meu carro de entrada, e peguei um Celtinha novo e fiz um jeito que eu só precisava pagar a prestação depois de um ano. Então eu falei, eu tenho um ano para dar certo, que é quando eu vou começar a pagar as prestações no meu carrinho novo. Nunca precisei do carro para levar cliente para lugar nenhum, mas eu entrei com esse desafio. Então eu joguei o chapéu do outro lado do muro, sem saber o que ia acontecer. Aí eu perguntei, o que tem que fazer? Você tem que fazer o estágio. Aí eu fui lá, fiz o curso do TTI, que na época era uma semana. Fiz o curso inteiro, entrei dentro do estágio e fui para a imobiliária. Uma semana que eu estava na imobiliária, o cara que tinha me levado acabou saindo, teve um desentendimento, e eu fiquei. E aí fiquei sozinho, 6 meses para fazer a primeira venda. Um ano depois eu descobri a House, me apaixonei pelo modelo de House. Tô nesse mercado até hoje. Então, assim, Legal. não foi fácil, foi extremamente desafiador. A vontade de desistir aconteceram diversas vezes até eu entender o mercado. Mas eu sou muito grato a Deus por ter persistido, cara. Isso Show. mudou a minha vida, mudou a história da minha vida, mudou a história da minha família. E hoje eu sou extremamente grato em poder compartilhar disso com as pessoas. De ver o crescimento de várias pessoas que de alguma forma a gente ajudou, de alguma forma a gente auxiliou. Show. Queria que você deixasse uma mensagem aí pro mercado imobiliário, pro mundo do mundo imobiliário, né? E obrigado mais uma vez, né? Por você ter aceitado o convite, estar aqui conosco aqui. Uma honra para nós. E eu tenho certeza que foi enriquecedor aí a mensagem. Cara, foi demais, já. Eu que agradeço, assim, gostei muito do bate-papo, Sim, assim, acho que a gente conseguiu em pouco tempo falar sobre um monte de sim. coisa, trazer à luz aí a vários assuntos, mas para vocês que assistem a gente, queria agradecer por você ter dedicado seu tempo a ouvir. Esse trabalho que está sendo feito aqui pelo Jefferson é um trabalho que, cara, tem um poder de multiplicação enorme, assim, o quanto o que a gente compartilha de alguma forma pode impactar a vida das pessoas que estão aí do outro lado. Então, a vocês profissionais do mercado, eu desejo toda sorte, todo sucesso aí no que vocês estão fazendo. Se especializem cada vez mais, corram atrás de melhoria e persistam, cara. Para você que está começando agora e por algum motivo ainda não conseguiu fazer sua venda, a esposa, a família tá te cobrando aí que você vá procurar um emprego dito de verdade, persista, persista, colhe do lado de gente boa, descobre quem é a pessoa que está tendo mais resultado no lugar que você tá, cola nela, para que você consiga dar os seus primeiros passos e persista. Essa é a palavra, persista, continue, que você vai ter muito sucesso nessa profissão. Beijão no coração. Até mais. Não deixa de compartilhar esse vídeo. Manda esse vídeo aí pros amigos de trabalho, pro corretor que ainda precisa vender. Tem certeza que vai agregar, vai ajudar. Não esconde não só fica você ouvindo aqui não, mas manda pras pessoas. A gente só cresce se você divulgar. Deixe seu like também, dedinho no like aí e compartilha esse vídeo. Beijão no coração. Tudo de bom. Tchau, tchau.